E a gente tem boas notícias. Boas notícias, pelo menos no ramo de CPUs. Eu sei que você pode estar pensando, eu queria muito uma placa de vídeo, né? Nossa, meu sonho é comprar uma placa de vídeo agora. O seu sonho e de milhares de pessoas, né? Ou de milhões de pessoas, talvez. Mas infelizmente não tá rolando. Pelo menos no mercado de CPUs nós temos boas notícias. Nós temos concorrência. Você fala assim, pera, mas a gente sempre teve concorrência, tem duas fabricantes, tem uma outra fabricante de CPU entrando? Não exatamente, mas tem uma outra fabricante de CPU voltando para a disputa. Vocês lembram de uma tal de Intel? Lembra a Intel que chegava detonando no high-end? Tinha os melhores CPUs, era melhor para games. Aquela Intel, aquela mesmo, ela tá voltando, curiosamente, com os 10 nanômetros. Lembra aqueles 10 nanômetros? Todo mundo falava, a Intel vai trazer os 10 nanômetros e a Intel não trouxe assim muitos 10 nanômetros. Ela até trouxe 10 nanômetros, mas de uma forma bem discreta e eu diria que um pouco mais frustrante do que nós imaginávamos. Pois bem, a Intel fez um rebranding com seus 10 nanômetros e agora chama Intel 7. Ainda é 10 nanômetros, mas Intel 7 fica bem mais top, né? Vamos concordar. Parece que é 7 nanômetros. Apesar de não ser e tecnicamente até ter algumas similaridades, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar no assunto da concorrência, que é o que importa para nós. Afinal, quando tem concorrência, significa que a gente tem mais oportunidades de produtos no mercado com o mesmo desempenho e talvez com um preço igual ou um preço melhor. Se os dois produtos forem iguais e tiverem preços iguais, uma vai querer sempre diminuir para poder vender. Enfim, a gente vai ter o que a gente sempre espera no mercado, que é a concorrência. A Intel está para lançar a 12ª geração de processadores. E pode ter passado um pouco despercebido, mas a Intel sim lançou a 11ª geração de processadores e não foi exatamente empolgante, não é mesmo? O 11900K até consegue trazer ali alguns ganhos em algumas áreas, trazer um boost um pouco maior, trazer um bom ganho em single e multi, mas ele trouxe menos cores e threads do que o i9 10900K. E como eu disse, ainda que em alguns cenários no single thread ele consiga vencer graças ao boost maior, o ganho no EPC, a verdade é que ele tem 16 threads. E o 10900K tem 20 threads. Então, obviamente, em multitarefas ele vai acabar ficando atrás, apesar de ter um ganho bem relevante. Proporcionalmente à quantidade de cores e threads, ele consegue ter um ganho em relação ao 10900K. Mas não foi exatamente empolgante. É como se a gente tivesse diminuído os núcleos. Mas, na verdade, quem diminuiu foi a Intel. Sim, eles diminuíram os núcleos e threads. E nós temos agora à vista a 12ª geração Alder Lake. E a 12ª geração vai trazer uma combinação um tanto quanto diferente, para não dizer outra coisa. E a boa notícia é que a 12ª geração de processadores da Intel aparentemente vai superar a atual geração da AMD. Sim, nós temos aí o 5950X sendo batido no Geekbench pelo 12900K, o que é bem surpreendente na verdade. Se considerarmos que o 12900K na verdade tem 24 threads. E aí você pensa, espera, 24 threads, então ele tem 12 cores e 24 threads. Não, na verdade ele tem mais. Ele tem 16 cores e 24 threads. É estranho, né? Porque a gente costuma falar assim, olha, o processador octa-core tem 8 cores e 16 threads, né? O 5900X, por exemplo, tem 12 cores e 24 threads. Como que é essa conta, de repente, de um processador ter uma quantidade diferente de cores e threads? Então, como eu disse, ele tem uma configuração tanto quanto inusitada, mas aparentemente essa combinação foi o suficiente para Intel finalmente conseguir trazer concorrência para a AMD de novo. Lembrando que o 5950X ele consegue bater o 11900K em várias situações. Em games eles ficam realmente disputando a liderança, mas em multithread e em aplicações para trabalho profissionais, o 5950X atropela. Afinal, são só o dobro de cores e threads para AMD. Como eu disse, ainda que no single a Intel tenha conseguido fazer algum milagre, no multithread não dá para fazer muito milagre quando você tem metade dos threads. São 16 contra 32. Mas aqui, a Intel com apenas 24 threads bater um processador com 32 da AMD. Isso foi graças a essa combinação de Big Little que a gente vem falando há algum tempo. Fica mais fácil de vocês entenderem aqui no gráfico, tá? Então são 8 cores grandes, como os cores que a gente já está acostumado hoje, né? E 8 pequenos,
que são como processadores Atom bem pequenininhos, de baixo consumo e para tarefas mais leves. Isso traz uma eficiência energética maior e consegue trazer ali uma flexibilidade para o processador. Então quando você precisa de tarefas mais pesadas, ele tem 8 cores e 16 threads de uma nova geração, com mais IPC, com ganhos, com nova tecnologia e com mais boost. E quando você não precisa disso, você vai utilizar os cores menores. E no começo trouxe um pouco de dúvida, porque a Intel começou a introduzir uma espécie de Infinity Fabric. Lembra do Infinity Fabric, que é aquela colinha que une os processadores da AMD? Tem o CCX e tudo isso, e todo mundo, mas isso aí traz muita latência. Pois é, exatamente isso. E aqui na Intel a gente começa a ter isso, que eles devem ter colocado assim internamente um nome diferente e apagado esse episódio da cola grudando os processadores dos arquivos, mas na verdade é basicamente a mesma coisa. E a gente ficava curioso para saber, mas como que isso vai funcionar? Será que vai trazer um ganho? E a resposta aparentemente é sim, vai trazer um ganho mesmo em relação a processadores da atual geração com uma grande contagem de núcleos e threads, por exemplo, da AMD. Então o processador conseguiu bater no Geekbench tanto no single quanto no multithread. Você fala, mas bater no single é fácil. Não, bateu no single e no multithread. Ou seja, mesmo com menos threads, a Intel conseguiu bater a AMD. Novamente, é só no Geekbench, ela supera também o 11900K, a gente tem a pontuação aqui bem pertinho, então a gente tem mais ou menos aqui o single do 11900K, 1607 contra 1614, é bem próximo, contra 1435 do 5950X e 1597 do Apple M1, tá? Esse também é bem interessante ali na disputa. É bom lembrar que o Geekbench acaba favorecendo um pouco também a Intel, não vamos deixar isso de lado porque é um fato um pouco importante, mas a boa notícia é que existe um pouco de competitividade. Então, a situação é positiva para nós consumidores. A AMD tem alguma coisa para responder com os Ryzen 6000 e com os Ryzen 7000. A AMD já mostrou o V-Cache, o cache 3D dos Ryzen, que vai aumentar bastante o seu IPC. E na verdade a AMD fez uma demonstração já no palco mostrando um ganho com o mesmo CPU da mesma geração que nós temos agora, sem nenhuma alteração, exceto esse cache. E o V-Cache vai conseguir trazer um ganho que provavelmente vai ser o suficiente para fechar esse gap em relação à Intel, que por sua vez tem um processador menos eficiente, ou seja, mesmo com todas essas alterações da Intel, trazendo para 10 nanômetros, mesmo trazendo os Big Little, né, os cores grandes e pequenos, eles ainda têm uma eficiência energética pior do que a da AMD. Basta saber como que vai impactar esse cache adicional que a gente vai colocar nos processadores Ryzen, qual vai ser o resultado, mas a gente, pelo menos na próxima geração, parece que vai ter um embate bem interessante. E é legal a gente ver que, apesar de todas as dificuldades, a Intel está se reinventando e conseguindo trazer uma solução capaz de bater de frente com a AMD. Ainda que não seja com a mesma eficiência energética, ainda que não seja da mesma forma, eles estão, a cada um à sua maneira, conseguindo trazer produtos com melhorias. A contagem de cores e threads pode deixar as pessoas um pouco com o pé atrás em relação à Intel, mas a verdade é que o que importa mesmo é o desempenho final. Eu realmente não acredito que 24 threads ainda vão ser capazes de bater os 32 threads em todas as tarefas, principalmente em tarefas multithread, onde basicamente vão ser os cores grandes que vão trabalhar, e ainda que você tenha uma eficiência maior, você tem uma contagem de lucros muito grande do lado da AMD que deve superar. E apesar desse resultado do Geekbench, eu realmente não acredito que vai ser uma surra tão grande quanto parece, mas ainda assim eu acredito que vai ter uma virada por parte da Intel. Vai ser revolucionário? Não, talvez seja uma virada em relação à própria Intel. De qualquer forma, nós temos pelo menos para a próxima e para a geração seguinte a previsão de uma boa disputa, o que pode trazer bons produtos para o mercado. Você fala, pô, mas espera aí, Robson, 5950X, eu lá quero saber de 5950X. Eu tô aqui preocupado com um processadorzinho de entrada, sabe? Tá até uma embaralhada, né? Você fala processador de entrada, eu não quero saber de processador caro, tá difícil a situação. Você vem falar pra mim de um processador caríssimo, top de linha para disputar com 5950X? E eu concordo com vocês, realmente isso é um problema de primeiro mundo. Por outro lado, é importante dizer que as tecnologias vêm também para os CPUs intermediários e de entrada, uma vez que um 5800X diminui de preço, um 5600X também diminui de preço, 10600K, o 11600K.
Então essa mudança pode ser bem interessante, mesmo para quem está buscando um processador barato, processador de entrada. Afinal, isso derruba o preço dos processadores anteriores. E é sempre importante lembrar que não é só porque o processador foi superado por outro que aquele desempenho passa a ser inútil. Se o desempenho desse processador hoje é bom para você, amanhã ele vai ser também. Porque o desempenho do processador que foi superado não muda. O que muda é o desempenho do novo processador. Alcançado um novo patamar de desempenho, esse processador vai ser reposicionado, mas continua trazendo um excelente desempenho. Sinal disso são os processadores de segunda geração Ryzen, os Ryzen 2000, ou mesmo os processadores Intel de nona geração que continuam a trazer um bom desempenho para a grande maioria das pessoas. Então esse tipo de inovação, eu sei, parece uma coisa inalcançável, absurda, bizarra, mas ela é importante para que nós consumidores que buscamos um preço um pouco mais atrativo, temos algumas opções. Quando surge uma coisa lá em cima que empurra o preço para baixo, ela empurra o preço da cadeia toda. Então vai ser bem interessante para todo mundo. Eu estou curioso para ver essa disputa, quero ver como vai se comportar essa tecnologia da Intel e como ela vai se adaptar aos softwares existentes. Então é bem interessante a gente ver como, por exemplo, o Windows vai se comportar com esses Big Little, como os softwares, como os jogos vão enxergar esses núcleos e se eles vão conseguir tirar vantagem desse formato híbrido. Então vai ser bem interessante a gente ver essa disputa. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Será que a Intel vai finalmente virar a mesa de novo e vai poder ostentar tranquilamente o título de melhor processador do mercado? Ou vocês acham que a AMD vai reagir e com o novo cache nós vamos ter uma disputa acirrada como nós tivemos agora nas gerações presentes? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, deixa um like e se você ainda não é inscrito, se inscreve no Unlock Gamer, nosso canal lá de cortes e em breve novidades por lá. Beleza, galera?